Graça e paz, meus irmãos. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 30 de abril do ano 2020. Quero deixar a palavra hoje em Isaías 32, que diz assim: Eis que reinará um rei com justiça, e os príncipes governarão com justiça. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Isaías, o profeta messiânico, foi um dos profetas que mais falou sobre a vinda do Senhor. Isaías profetizou a primeira vinda, Isaías profetizou a segunda vinda em Jerusalém, e Isaías também profetiza aqui neste texto o reinado teocrático de Deus na terra. Na segunda vinda em Jerusalém, Jesus ele vai descer em Jerusalém e ele vai estabelecer o reino de paz milenial, ou seja, o reino teocrático. Então aqui Isaías está falando do reino teocrático. Eis que reinará um rei com justiça. Nós temos visto nesses últimos dias do governo humano, nós sabemos que o governo humano ele vai terminar quando Jesus voltar em Jerusalém. Logo após o arrebatamento da igreja, só vai ter mais 7 anos de governo humano na terra. O governo da demonicracia. As pessoas ficam brigando aí por causa de política, sem saber elas que a política ela é regida por Satanás, a demonicracia. Governante do mundo nenhum está preocupado com o povo. Eles estão preocupados com seus altos salários, com a sua vida boa. Eles não estão nem aí para o povo pobre e humilde. Então nós temos visto, meus irmãos, muitas injustiças nesses últimos dias. E Deus ele está vendo todas essas injustiças contra o pobre trabalhador, contra a viúva, contra o jornaleiro, contra o órfão. Deus está vendo isso. Então nós temos visto que está muito próximo do reinado teocrático de Deus na terra. Nós estamos vivendo no limiar do arrebatamento pré-tribulacionista, estamos vivendo no limiar da ascensão do anticristo, a grande tribulação e a segunda vinda em Jerusalém. Os sinais que está acontecendo hoje no mundo são sinais para a segunda vinda em Jerusalém. Imagina os irmãos, a proximidade, imagina os irmãos, a iminência do arrebatamento pré-tribulacionista. A igreja ela sai da terra antes da grande tribulação. Ela será levada daqui como foi Enoque, como foi Elias. O segredo é andar com Deus, meu irmão. Se você realmente deseja ser arrebatado, ande com Deus. Faça a vontade do Senhor. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus e foi transladado para não ver a morte. Quem andar com Deus vai ser transladado e não vai ver a morte. Porque o caos vai ser instalado. Mas no final do caos, no final dos 7 anos, o Senhor vai vir para reinar com justiça. Um reino de equidade. Um reino que não vai haver mais desigualdade social, não vai haver mais covardia. Este é o reino de Deus, é a teocracia. Teo é Deus, cracia é governo, governo de Deus. O governo teocrático do próprio Jesus que vai reinar a partir de Jerusalém. Jerusalém significa casa de paz. Jesus ele veio aqui há 2000 anos atrás na casa de pão. Ele veio aqui como pão da vida. Belém significa casa de pão. Agora na sua segunda vinda, na sua segunda parousia, a primeira parousia foi em Belém, quando ele veio na casa de pão, como pão da vida.
Agora, na sua segunda vinda, na sua segunda parousia, ele vem na casa de paz. Jerusalém significa casa de paz. Aí ele vai vir estabelecer o seu reino teocrático na terra. Jerusalém é a cidade do grande rei. Eis que reinará um rei com justiça, e os príncipes governarão com justiça. Será um governo de justiça e de equidade. Essa palavra equidade, ela significa tratamento igual para com todos. Para Deus não há acepção de pessoas. Deus, ele trata todos iguais. Para Deus não existe rico, para Deus não existe pobre, para Deus não existe posições sociais, cor e raças. Para Deus todos nós somos iguais. Deus, ele ama a todos. A única coisa que ele pede é que se arrependa dos seus pecados. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aqui Isaías está falando assim, ó, e será aquele homem como um esconderijo contra o vento. Jesus Cristo é o nosso esconderijo contra o vento. Você que está passando aí por tempestades, você que está aí passando por problemas, por lutas, você que está passando aí por problemas financeiros, meu irmão, confia no Senhor. Confia num Deus que cuidou de 3 milhões de pessoas no deserto. Você precisa de confiar num Deus que cuidou de Elias ali naquela caverna. Enviou ali os corvos ali para tratar de Elias. Então Jesus, ele é o nosso esconderijo contra o vento nesses dias de tempestade. Ele é um refúgio contra a tempestade. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Vamos refugiar no Senhor. Olha aqui, ó, como ribeiros de águas em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Esse é Jesus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, diz o Salmo 91. Você precisa de habitar no esconderijo do Altíssimo. Você precisa de estar à sombra do Onipotente. Você precisa de estar debaixo da proteção divina nesses últimos dias. Tem muita gente desesperada. Tem muita gente que não sabe o que fazer nesses últimos dias. Ainda Deus está no comando, meu irmão. Deus está no controle. Mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio desta crise, o Senhor está no comando de todas as coisas. Ele é o nosso general, ele é o nosso comandante, e ele quer abençoar a sua vida, ele quer te dar a paz, ele quer te dar a alegria. É ele que nos dá o sustento, ele que nos dá a água, ele que nos dá o pão, ele que nos dá o ar que nós respiramos. Ele é o nosso esconderijo contra o vento, ele é o nosso refúgio contra a tempestade. Se refugia em Deus, esconde-se em Deus. Tem muita gente que está sofrendo nesses últimos dias. Por quê? Porque está fora de Deus, está fora da sombra. O Salmo diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você precisa estar debaixo da proteção de Deus. Você precisa estar debaixo da sombra de Deus. Tem muita gente que tem esse salmo em casa, aberto. Lá em cima da travesseira da cama, outros têm o quadro do Salmo 91. Isso aí não significa nada, meu irmão. Não adianta você ter o Salmo e você não conhecer o autor do Salmo. Você precisa de conhecer o autor do Salmo 91. Não adianta você ter o Salmo e você não estar debaixo da sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tem muita gente que está fora da sombra. Você precisa de se refugiar em Deus. Se você realmente quer ser abençoado, se você realmente quer vencer, você tem que se refugiar em Deus. O próprio Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nada nesse mundo pode abalar a nossa fé. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Nada pode abalar a nossa fé. E eu quero encerrar esta mensagem deixando esse texto para você.
onde Paulo fala sobre isso. Nada, meu irmão, nada nesse mundo pode abalar a fé do servo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na carta do apóstolo Paulo aos crentes em Roma, uma igreja sofredora, uma igreja que era lançada às feras, uma igreja que era jogada aos leões, uma igreja que era queimada. Mas Paulo deixa essa palavra de fé para nós. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele escrevendo essa carta aos crentes em Roma, ele nos traz essa mensagem. Eu estou procurando aqui o texto bíblico para ler para você. O texto, ele está em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que diz assim, meus amados irmãos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se refugie em Deus, meu irmão, se refugie em Deus nesses dias difíceis. Este varão é Jesus. Ele é o esconderijo. Ele é o esconderijo contra a tempestade. Então você deve se esconder em Jesus Cristo. Você deve se refugiar em Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Que você tenha uma ótima quinta-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.